Olá, meu nome é Ricardo Peixoto, eu sou coordenador do curso de pós-graduação em Pecuária Leiteira do Reagro e também trabalho na parte de consultoria em projetos leiteiros. Nós vamos falar um pouco sobre alguns indicadores importantes na atividade leiteira, onde que eles impactam, como que a gente faz para calcular e um pouquinho de interpretação. Então, a atividade leiteira, ela busca, a gente está sempre trabalhando com uma eficiência biológica, né? Obviamente uma eficiência biológica que nos permita atingir um resultado financeiro e econômico. E, obviamente, para a gente medir isso aí, medir eficiência biológica, a gente tem que trabalhar com indicadores, daí isso ser fundamental, o técnico dominar bem quais indicadores que são mais importantes para determinado assunto dentro da propriedade. Então, a gente tem indicadores para nutrição, tem indicadores para produção, indicadores para recria, indicadores para reprodução. Então, é importante o técnico estar familiarizado quais são e quais são os números bons e os números ruins, para isso direcionar a conduta técnica no dia a dia da fazenda. Então, como eu disse anteriormente, os indicadores zootécnicos, eles têm que ter uma boa relação com o resultado financeiro do projeto. Então, aqui foi feito um trabalho na região do Alto do Paranaíba, talvez hoje a região que produz mais leite no estado de Minas Gerais, com 159 fazendas. O que os pesquisadores avaliaram? Eles avaliaram indicadores de custo e indicadores técnicos que explicavam o fato de as fazendas terem resultado menor que zero ou resultado maior que zero. Ou seja, na prática, se a fazenda teve lucro ou se ela teve prejuízo. Então, se a gente pegar aqui um indicador que está relacionado com a reprodução, por exemplo, que é um indicador aqui que fala de vaca seca em relação ao rebanho total de vaca adulta. Ou seja, quanto maior essa proporção de vaca seca, tá? Menos animais, mais animais improdutivos, ou seja, pior é o resultado da fazenda. E foi o que o número mostrou para a gente aqui. Ó. As fazendas que tinham margem menor do que zero, elas tinham alta proporção de vacas secas no rebanho, comparado às fazendas que tinham margem positiva. E isso foi um trabalho científico, então, inclusive com resultado estatístico. Se a gente for olhar outro indicador importante, foi o nível de produção das vacas. Então, o que o número mostrou para a gente? Que os rebanhos que tinham vacas com maior potencial produtivo, vacas produzindo aqui em torno de 13,5 litros, foram as fazendas que tiveram resultados positivos. Enquanto fazenda onde as vacas produziam pouco leite, 10,6 aqui no caso, eram fazendas que tinham margem negativa. Então, ou seja, mostrando que ter vacas produtivas no sistema de produção é importante. Então, ou seja, eu ter indicadores zootécnicos que me mostrem como é que está a produção do rebanho, isso pode ser importante para o resultado positivo do negócio. Então, outro indicador importante aqui foi o uso de concentrado. Vejam que fazendas que usaram concentrado com mais eficiência, ou seja, um custo por litro mais barato, foram fazendas que tiveram margem positiva. Fazendas que tiveram esse indicador mais alto foram fazendas que tiveram margem negativa. Então, isso mostra para nós que usar bem o concentrado é fundamental. Então, eu tenho indicadores que monitorem a nutrição, é extremamente importante para eu ter resultado, financeiro no meu projeto. E vejam aqui outra coisa interessante que os pesquisadores fizeram, que eles fizeram um ranking em relação à posição do indicador em relação à importância. Então, vejam que concentrado foi o item que mais explicou, foi o terceiro item que mais explicou o fato dessas fazendas aqui terem tido margem maior do que zero. Se a gente for olhar uma coisa constantemente colocada pelos produtores, se você perguntar para o produtor o que explica o fato de sua fazenda ter resultado negativo esse ano, 99% dos produtores vão falar que é o que foi o preço do leite. E nesse estudo aqui, o que se mostrou foi que o preço do leite foi a 11ª variável que explicou o fato da fazenda ter resultado positivo ou negativo. Então, isso mostra para a gente que a fazenda, na maioria das vezes, ela tem muita oportunidade antes de questionar o preço do leite. Obviamente, eu não estou aqui defendendo que o produtor não tenha que brigar pelo preço do leite, não é isso. Mas eu estou dizendo que ele tem muita oportunidade dentro da fazenda. E muita oportunidade dentro de alguns indicadores que nós discutimos aqui. Quais indicadores? Indicadores relacionados à reprodução, que nós vimos que é importante, indicadores relacionados à produção de leite
indicadores relacionados à nutrição. Bom, então aqui onde a gente vê por que a reprodução é importante no sistema de produção. Então veja que o rebanho ele se distribui em vacas em lactação, vacas secas e animais em recria. Então, um indicador extremamente importante da reprodução aqui é o intervalo entre partos. Ele vai determinar o número de nascimento de fêmeas e ele vai determinar qual é a proporção de vacas em lactação e proporção de vacas secas que eu tenho ao longo do tempo. Tá? Então, obviamente, se eu tenho alta proporção de vaca em lactação, eu tenho maior chance de ter resultado positivo no meu negócio, foi o que nós vimos no slide anterior. Ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que as vacas saem do rebanho por descarte ou por morte e que automaticamente elas têm que ser repostas pelos animais em crescimento. E aí é importante que eu tenha um volume de nascimento para manter o rebanho em lactação. Se eu não tiver vaca em lactação, eu não tenho resultado positivo. Então, o intervalo entre partos ele é super importante para a gente monitorar. Quais são os principais índices, então, relacionados à reprodução? Então, vejam aqui o impacto do intervalo entre partos na porcentagem de vacas em lactação. Então, aqui a gente tem um exemplo de um rebanho que tem um intervalo entre partos de 13 meses e as vacas elas têm uma duração da lactação média em torno de 11 meses. Se eu considerar um período seco de 2 meses, ou seja, 11 meses em lactação, 2 meses de período seco, 13 meses de intervalo entre partos. Se eu fizer a proporção do período de vaca em lactação em relação aos 13 meses, ou seja, ao ciclo produtivo da vaca, ou seja, 11 dividido por 13, vai me dar 85%. O que quer dizer isso? Quer dizer que num rebanho, onde o intervalo entre partos seja 13 meses e a duração da lactação média seja 11 meses, a proporção do tempo que a vaca fica em lactação é 85% do tempo. Se eu assumir isso para o rebanho inteiro, quer dizer que um rebanho que tem essas características, ou seja, que tem esse intervalo entre partos de 13 meses e essa duração da lactação de 11 meses, vai ser um rebanho que tem 85% de vaca em lactação. Isso, pessoal, é o mínimo que a gente tem que ter. Então, a gente tem que ter pelo menos de 85% a 90% das vacas em lactação. Se você tiver com esse valor na sua propriedade, esse é um número bom. Abaixo disso, tem oportunidade de melhoria. Bom, mas e numa fazenda onde a gente sair de um intervalo entre partos de 13 meses e passar para 15 meses? Aí, de novo, nós vamos fazer a mesma conta, ou seja, para um rebanho que tem duração da lactação de 10 meses, se eu tenho 10 meses de duração da lactação, obviamente o meu período seco saiu e foi para 5 meses. Se eu fizer a mesma proporção, 10 meses do ciclo total da vaca, que são 15 meses, eu vou ter 67% do tempo da vaca em lactação. Então, eu estou diminuindo aí de uma referência que eu passei para vocês de 85% para 67%. Pessoal, um rebanho em lactação com 67% de vaca em lactação, muito difícil nos sistemas de produção de hoje, no mercado de hoje, nos sistemas de preço que a gente tem hoje, difícil um sistema desse ser competitivo na atividade. Bom, muitos alegam que eu não tenho vacas que a lactação dura 10 meses. Minha vaca é uma vaca de persistência alta, tá? Ela aumenta o período de lactação se houver necessidade. Bom, então eu não deveria ter intervalo entre partos baixo para essas vacas? Vamos ver como é que isso se comporta. Então, quando a gente avalia do ponto de vista do DEL médio, se a gente fizer a mesma relação para o slide anterior, ou seja, numa fazenda onde eu tenho um intervalo entre partos de 13 meses, com duração da lactação de 11 meses, ou seja, se eu pegar 11 meses de lactação aqui, eu tenho a vaca que está com 0 dias de parida hoje e a vaca que está com 11 meses que está interrompendo a lactação. Se eu fizer a média disso, eu vou ter o DEL médio esperado para esse rebanho. Está 167 dias. Se eu aumento o intervalo entre partos para 15 meses, tá? Obviamente agora minha vaca é de melhor potencial genético, ela vai passar a duração da lactação de 11 meses para 13 meses. Se eu fizer a mesma analogia, 13 meses dividido por 2, eu tenho 6,5 meses, 197 dias. Então, eu estou passando o meu DEL médio, quando eu aumento o intervalo entre partos de 13 meses para 15 meses, de 167 dias para 197 dias. Bom, qual que é o impacto disso?
Se a gente analisar a curva de produção do rebanho, aqui eu coloquei um rebanho para vocês de 6.000 quilos com duração de 305 dias. Se a gente desenhar a curva desse rebanho aqui, ó, e colocar a produção de leite esperada mês a mês, a cada 30 dias, a gente vai ver que para esse rebanho, aos 167 dias, eu tenho uma expectativa de produção de 19,7 litros por dia. Se eu passo esse DEL médio para 197, essa produção de leite ela passa para 17,7. Então, ou seja, eu perdi 2 litros de leite por ter aumentado em 2 meses o intervalo entre partos. Tá? Então, o intervalo entre partos ele afeta a proporção de vaca em lactação e ele afeta o DEL médio. Por isso, ele é altamente correlacionado com aquele resultado financeiro que nós apresentamos anteriormente. Bom, só que o intervalo entre partos é o principal indicador que eu tenho que avaliar na reprodução. A gente tem alguns problemas com o intervalo entre partos. Por quê? Eu só tenho intervalo entre partos após 2 partos consecutivos. Então, ou seja, a minha vaca ela tem que parir para eu calcular o intervalo entre partos real. Bom, eu não posso esperar 9 meses, ou seja, a vaca parir para eu ter o indicador. Eu tenho que ter esse indicador com antecedência para eu tomar a decisão antes. Então, nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, eu tenho 2 partos, calculei o intervalo entre partos, deu 12 meses. Então, se eu fizer a média desse rebanho aqui, ó, para o intervalo entre partos que a gente chama de real, ou seja, quando eu tenho 2 partos ocorridos, eu tenho 12 de média. Pô, 12 de média é um bom intervalo entre partos, né? Bom, mas como que está a situação da fazenda atualmente? Que é o que interessa para mim, eu preciso tomar a decisão hoje. Se a gente pegar hoje, eu não tenho todas as vacas gestantes. As vacas pariram, algumas ficaram gestantes novamente, mas não tenho 100% das vacas gestantes. Nas vacas que estão gestantes, eu consigo estimar o intervalo entre partos, porque eu tenho uma data de parto prevista. Se eu tenho a data de parto prevista, menos o parto anterior, eu tenho o intervalo entre partos. Então, aqui nesse exemplo que eu dei para vocês aqui, ó, de 10 vacas, eu tenho 3 vacas gestantes e elas têm o intervalo entre partos. Continua os 12 meses. Então, quer dizer, eu tinha um intervalo entre partos de 12 meses e eu continuo com 12 meses. Se eu estiver olhando única e exclusivamente pelo intervalo entre partos, eu vou falar assim, bom, a reprodução dessa fazenda está ótima. Só que quando as vacas vazias aqui emprenharem, será que o intervalo entre partos vai ser bom? Então, ó, dependendo da data que essas vacas emprenharem, ó, o meu intervalo entre partos ele pode sair lá dos 12 meses e vir aqui para casa dos 17 meses. Bom, isso eu não posso deixar acontecer. Então, ou seja, olhar para o intervalo entre partos, apesar dele ser um bom indicador, ele não me ajuda na tomada de decisão do dia a dia. Eu sempre estou olhando para a reprodução com pelo menos 9 meses de atraso quando eu avalio o intervalo entre partos. Então, a minha pergunta é, qual indicador eu poderia utilizar para prever o intervalo entre partos? Esse deveria ser o indicador que eu consigo medir hoje na fazenda e que ele me dê o intervalo projetado para daqui a 12 meses com segurança. Tá? Então, os problemas do intervalo entre partos são, primeiro, nós acabamos de discutir, é o resultado da eficiência reprodutiva obtida a 12 meses. Eu tomar uma decisão na fazenda leiteira com 12 meses de atraso pode significar o fechamento da fazenda. Então, ele me mostra o DEL médio e a proporção de vacas em lactação. O que eu preciso saber é isso, qual será o DEL médio e a proporção de vacas em lactação para os próximos 12 meses. Avaliando só o intervalo entre partos, esse número é desconhecido. Eu não tenho ele atualmente. Então, o ideal seria indicadores que eu consiga avaliar hoje e que me permitam projetar o intervalo entre partos. São possíveis esses indicadores? Bom, então quais são os índices reprodutivos para a gente monitorar em fazenda leiteira? O primeiro deles é a taxa de serviço, que me fala o número de vacas inseminadas dividido pelo número de vacas aptas a serem inseminadas. A taxa de concepção, que me fala o número de vacas que ficaram gestantes das vacas que foram inseminadas. Eu, de posse desses dois números, taxa de serviço e taxa de concepção, eu consigo calcular a taxa de prenhez. O que essa taxa de prenhez me fala? Ela me fala a proporção de vacas que ficam gestantes das vacas aptas a cada 21 dias. Então, eu consigo calcular isso a intervalos de 21 dias.
Então, a cada 21 dias eu consigo fazer uma avaliação da minha reprodução. Conseguem perceber a diferença? Se eu for olhar o intervalo entre partos, eu consigo avaliar a reprodução com um intervalo de 12 meses atrás. Com a taxa de serviço, taxa de concepção e a taxa de prenhez, eu consigo fazer uma avaliação da minha reprodução a cada 21 dias e tomar decisão a cada 21 dias. Bom, como é que eu correlaciono, então, essa taxa de prenhez com o intervalo entre partos? Porque, na verdade, o que eu preciso, que determina a proporção de vaca em lactação, que determina DEL médio, é o intervalo entre partos. Eu preciso estimá-lo. Como que eu relaciono, então, essa taxa de prenhez com o intervalo entre partos? Por essa curva aqui, ó. Num dado momento do meu rebanho, eu tenho 100% das vacas vazias. À medida que essas vacas vão ficando gestantes, eu vou diminuindo a proporção de vacas vazias. Até eu chegar no ponto médio dessa curva matemática aqui, que é a mediana, tá? Que me fala onde eu tenho 50% das minhas vacas estão gestantes, 50% das minhas vacas estão vazias. Nesse ponto eu tenho a mediana e o DEL médio nesse período, ou seja, o dia pós-parto nesse período, corresponde ao período de serviço. Se eu tenho o período de serviço, é fácil eu chegar no intervalo entre partos. Se eu somar período de serviço mais o período de gestação, que gira em torno de 280 dias para a vaca leiteira, eu vou ter um intervalo entre partos. Então, com esse relacionamento, eu consigo estimar o intervalo entre partos. Como que isso funciona? Então, aqui eu coloquei um exemplo de duas situações, duas fazendas. Uma com taxa de prenhez de 20% e outra com taxa de prenhez de 15%. O que quer dizer o número para a fazenda em azul aqui? Quer dizer que a cada ciclo de 21 dias, 20% das vacas aptas ficam gestantes. Tá? Então, se eu libero a minha vaca para inseminação próximo aqui dos 70 dias, ó, quer dizer que passou 21 dias, próximo aos 90 dias aqui, 20% das minhas vacas ficaram gestantes. Então, ou seja, eu tenho em torno para a fazenda azul aqui, ó, 80% das vacas ainda estão vazias. E eu vou fazendo essa conta sucessivamente a cada intervalo de 21 dias, até o momento onde eu chegue em 50% de vacas vazias, 50% de vacas gestantes. Então, aqui para a fazenda em azul, ó, vocês vejam que o ponto onde a gente chegou no 50% de vacas gestantes, 50% de vacas vazias, corresponde a aproximadamente 130 dias pós-parto, que é o período de serviço. Se eu somo 280 dias nisso e divido por 30 dias para transformar em mês, eu chego no intervalo entre partos de 13,6 meses. Vejam que para a fazenda que tem uma taxa de prenhez menor, esse mesmo ponto aqui dos 50%, ele é alcançado com 150 dias de pós-parto. Se eu só fizer o mesmo raciocínio, eu vou ter um intervalo de parto estimado de 14,2 meses. Bom, só que eu consigo saber isso rápido. Então, por exemplo, imagine que você é o técnico da fazenda laranja aqui, ó. Bom, se eu vi que o meu intervalo entre partos está projetando de ficar alto ou acima do que eu quero, imagine que a meta da fazenda seja ter um intervalo entre partos de 13 meses. Bom, eu posso tomar a decisão hoje para falar assim, o que eu vou fazer para trazer essa projeção de intervalo entre partos para próximo dos 13 meses, que é o número que eu quero. E aí, que decisões que eu vou tomar? Aí a gente volta anteriormente no número. O que é a taxa de prenhez? É taxa de concepção e taxa de serviço. Eu vou lá nos indicadores e vou tentar buscar pontos de atuação. Então, eu vou atuar na taxa de serviço, eu vou atuar em estratégias que melhorem concepção, eu vou atuar em estratégias que alteram a perda de prenhez. Esse é o grande poder dos indicadores, te direcionar onde você vai atuar na fazenda. Então, você pode traçar estratégia para todos esses indicadores aqui, que eles vão se refletir em intervalo entre partos, porcentagem de vaca em lactação, porcentagem de vacas gestantes e DEL médio. Bom, pessoal, esses foram os indicadores relacionados à reprodução. Só para mostrar para vocês a importância que ele tem e a importância deles para a tomada de decisão do dia a dia do técnico. A gente tem vários outros indicadores para nutrição, para recria, para sanidade, para mastite, para controle do leite. Em todos, a mecânica é a mesma. É definir o indicador, definir uma meta, avaliar e acompanhar isso no dia a dia da fazenda e direcionar as tecnologias, direcionar o manejo, direcionar o foco da fazenda
para aquele indicador que está saindo do seu objetivo. Acho que esse é o grande diferencial do trabalho técnico. Você trabalhar os indicadores permite você otimizar o seu tempo na fazenda, direcionar o trabalho. Então, ou seja, se eu estou numa fazenda dessa de reprodução, onde a concepção caiu, o intervalo entre pastos está projetando ser muito alto, bom, e os outros indicadores estão dentro do normal, bom, eu não vou preocupar com o resto na minha próxima visita. Eu vou preocupar com a reprodução e eu vou ir na fazenda com foco para avaliar a rotina de reprodução, avaliar protocolo, o que se pode fazer para melhorar aquele indicador. Então, assim, se vocês quiserem um diferencial mesmo na metodologia de trabalho de vocês, tem que se trabalhar baseado no levantamento e controle dos indicadores zootécnicos. E aí, obviamente, não só para a reprodução, que foi o que nós discutimos aqui, mas vários outros que a gente tem para cada tópico técnico abordado.